Gloria, are you standing close to the edge? Look out of the setting sun, the brink of your vision. Eternal youth is a landscape of light. The cracks in my skin can prove, as the years will testify. Say your prayers and light a fire. We're gonna start a war. Your slogans have gone far higher. It's what we waited for. Gloria, viva la gloria. You bless your name in graffiti on the walls, falling in broken glass and slashing through spirits. I can hear it like a jailed crowd. Gloria, where are you, Gloria? Boa noite. Estamos aqui com mais um Profissão em Foco. Nessa noite nós vamos falar sobre a profissão professor. Estamos aqui com o professor Simon da Faculdade de São Lucas e a professora Socorrinha e as acadêmicas de ciências do primeiro período de Ciências Biológicas da Faculdade de São Lucas. Boa noite, professor. Quais são as dificuldades e dilemas enfrentados pela profissão? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Tá? Para mim é uma satisfação muito grande poder estar participando dessa entrevista. Bom, eu acho que a grande dificuldade que a profissão do professor enfrenta hoje, eu acho que tem mais a ver com a questão de um pouco de desvalorização. Tá? Infelizmente é uma profissão que ela tende a desvalorizar um pouco. Você não tem mais hoje em dia pessoas que queiram, né, se dedicar à profissão de professor. Os alunos hoje eles fogem quando você fala em sala de aula, né? Então assim, hoje nós temos que ficar pescando e selecionando pessoas que sintam a vocação, que tenham vontade de ir para uma sala de aula, de ensinar um aluno. Então eu acho que a grande dificuldade que nós temos hoje é uma profissão que acaba sendo um pouco desvalorizada. E para você, professora? Bom, muito obrigada pelo convite também, né? Mas eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas tudo bem. Dificuldades a gente tem, né? Mas a gente vai levando assim aos poucos. O que influenciou a sua escolha como docente, professor? Bom, desde muito pequenininho, desde criancinha, eu já queria ser biólogo. Eu sou muito feliz por causa disso. Eu nunca tive dilema, nunca tive aquela pressão diante de vestibular, o que eu vou ser, o que eu não vou ser. Desde pequeno eu queria ser biólogo, né? Sempre quis ser isso. E daí, para começar a dar aula, foi um pulo, como diz a história, né? Na época da faculdade eu sempre gostei muito de apresentar trabalho, de ir lá na frente, de falar. Então isso daí acabou me motivando a querer transformar isso na minha profissão, né? Acabar dando aula. Eu gosto muito. E você, professor Socorrinha, o que influenciou a ser docente? Foi mais assim uma coisa assim que veio assim na minha cabeça, assim, sei lá, vou ser professora, deve ser uma coisa legal, assim, muito doida, né? E qual a vantagem de ser um educador, professor? São muitas vantagens. Mas a principal vantagem que eu vejo nisso daí é o seguinte: é você poder passar conhecimento, é você poder ensinar alguma coisa para uma pessoa, sabe? Ou seja, você explicar uma situação, a pessoa se interessar por aquilo ali e aprender. E o melhor de tudo é depois essa pessoa que você ensinou, poder ter a chance de ensinar outra pessoa, ou seja, você formar um corpo multiplicador, pessoas que adquirem conhecimento e elas, acima de tudo, fazem o que é obrigação de todos hoje, que tem um pouco mais de conhecimento, passar esse conhecimento para as pessoas que não tiveram a chance de tê-lo. É a melhor coisa, é fantástico isso. E para você, professor Socorrinha, qual foi a vantagem de ser um educador? Vantagem? De ter um monte de aluno assim, para bagunçar, para se divertir, para
Bom, professor, sabemos que na profissão existem muitas dificuldades, então eu gostaria, assim, que o senhor explicasse para nós o que é ser um professor hoje, apontasse duas dificuldades e comentasse. Olha, eu acho que ser professor é uma coisa fabulosa, fantástica. Duas dificuldades. A primeira, eu diria a questão de investimento em educação hoje. Eu acho que professores em sala de aula, principalmente pessoas que trabalham em uma instituição pública, sofrem com falta de investimento, principalmente naquela educação básica, aquela falta de investimento governamental mesmo. Eu acho que o país ele sofre muito com isso daí. E segunda, é o que eu já tinha falado no começo, é a questão de ser uma profissão que, infelizmente, hoje ela tende a ser um pouco desvalorizada. Tá? Não só a questão financeira, né? Mas aquela questão do professor hoje já não ter aquele papel tão importante que ele tinha antigamente na formação da sociedade. E para a senhora, professora Socorrinha, quais são as dificuldades na sua profissão? As dificuldades tem bastante, ó, em relação principalmente ao salário, como eu já falei. Tá muito difícil, estava passando fome uma vez dessa daí. E é isso aí. Como é a experiência como docente, professor? A experiência como docente é fantástica. É muito legal você chegar numa sala de aula, você levar um assunto novo e os seus alunos interagirem com você sobre aquele assunto, terem dúvidas, perguntarem, vocês debaterem, você poder levar os alunos para uma aula de campo e o aluno poder vivenciar na prática o que é aquilo ali, sabe, que você está ensinando, poder pegar um animal ali e ver o que você falou numa sala de aula, o aluno poder associar a prática com a teoria, sabe? Eu acho uma coisa fabulosa, isso é muito legal para você. E para você, professor Socorrinha? Qual é a experiência? Experiência? De ser um docente, de ser uma professora? Olha, a experiência boa é na hora da prova, ó. Fico lá só sentado, fazendo as coisas, alunos colando lá de boa. Depois, para não precisar ter que ficar corrigindo um monte de prova, assim. Dá logo 10 para todo mundo ficar feliz. Como você vê a educação assim para o futuro próximo? Olha, eu sou muito otimista com o futuro da educação. Tá? Até porque a gente não pode ser pessimista porque tudo tende a crescer. Né? Então, assim, eu vejo com bons olhos. Eu acho que daqui a 10 anos, espero que os governos invistam mais na educação, principalmente na educação básica, que eu acho que é onde o país sofre muito hoje. Hoje as pessoas estão tendo maior acesso ao nível superior de ensino, mas a base ela ainda é muito prejudicada. Então, assim, eu vejo com bons olhos, eu vejo mais escolas, eu vejo mais investimento. Não estou pedindo voto, eu sou político, mas eu vejo que vai ter um crescimento, espero que tenha um crescimento na questão educacional no Brasil, com maior investimento nessa área. Afinal de contas, um país se faz com homens e livros, né, como disse um escritor famoso. Né? Para você, professora? Ao contrário do professor, sou muito pessimista. Pretendo essas eleições aí agora, mas esses políticos aí, maior bandidagem, vai pra frente não. A diferença entre escola pública e privada é grande. Eu gostaria de saber, professor, qual a maior dificuldade dele nesse tipo de ensinamento? Olha, existe uma grande dificuldade quando a gente compara uma escola pública com uma escola particular. Eu não diria que essa diferença é muito grande na questão humana, porque os professores hoje são pessoas capacitadas. Eu acho que é mais na questão estrutural. Hoje em dia, eu já dei aula na escola pública e sei o sofrimento que é, tá? As salas quentes, superlotadas, alunos que não são motivados. E você tem uma outra face que é a escola privada, a escola particular, onde alunos estão com incentivo, onde você tem um ar-condicionado, você tem um data show, você tem um quadro branco. Então tem uma diferença muito grande, eu já senti essa diferença. E infelizmente o ensino público ele ainda deve muito nessa questão de estrutura mesmo, na questão física de ambiente, deve muito. Para você, professor.
tem muita diferença. Ó, tá numa escola pública lá, aqueles alunos assim, ficam assim querendo me abraçar, sabe? Nossa, dá licença. Agora, escola particular é outro nível, né? As pessoas são mais educadas. Eu vejo desse lado. Professor, em relação às suas aulas, como que o senhor envolve os alunos? Olha, o que eu sempre fiz muito em sala de aula, eu me empolgo muito com o tema que eu estou tratando. E ainda mais se é um tema que eu gosto, né? Então os alunos que me conhecem sabem que realmente eu ando muito, gesticulo muito, eu me empolgo muito quando estou falando sobre a evolução de algum animal, quando eu estou falando sobre diferenciação morfológica de algum bicho, quando eu estou falando sobre réptil. Então é isso, eu tento passar para o aluno aquele entusiasmo de quem gosta do assunto, né? Para que o aluno ele possa se sentir motivado, para que ele aprenda, para que ele veja o quanto é legal, porque minhas aulas são muito legais, minhas matérias são muito legais, então os alunos vão gostar muito, tá? E para você, professora Socorrinha, como que a senhora envolve os alunos no seu aprendizado? Depende do dia que eu tiver, né? Tem dia que eu acordo assim, dá doida assim na cabeça, né? Aí eu vou lá, faço umas coisas assim meio doidas. Bom, professor, você já mostrou que suas aulas são bastante dinâmicas, mas assim, a diferença entre o aluno da escola pública para a privada, como deve ser a relação entre professor e aluno? Olha, eu acho que independente de escola privada ou pública, eu acho que a relação entre professor e aluno tem que envolver companheirismo, tá? Tem que ter companheirismo. Eu acho que tem que ser um elo que flui entre eles, tem que haver um respeito mútuo entre professor e aluno, tá? E eu acho que tem que ser uma relação de amizade, uma relação de troca de conhecimento, tá? Até porque o professor, quando ele está lá na frente, ele não só ensina, ele também aprende muito. Então eu acho que a relação ela tem que ser um canal aberto, tem que ser um canal de comunicação fácil entre os dois. Eu acho que o aluno ele tem que ter acesso fácil ao professor e o professor tem que ser acessível ao aluno. Tá? A gente não pode esquecer que cada aluno que nós temos em potencial são futuros pesquisadores, futuros professores, então a gente tem que ter esse canal e saber envolver esses alunos. E para você, professora Socorrinha? Olha, eu acho assim, eu aqui no meu canto, eles pra lá. Que se virem. Não tem nada a ver não. O senhor professor tem um método de ensinar e eu gostaria de saber se o senhor se espelhou assim, em alguém para ter um método específico ou você viu? Na verdade, eu não sei se com outros professores acontecem isso, né? Mas eu não tive uma pessoa que eu me espelhei, eu tive várias. Né? Quando você está na faculdade, você conhece vários professores. E tem aqueles professores que empolgam durante a aula, que você gosta de assistir a aula daquele professor. Às vezes até mesmo um assunto que você não gosta, mas você gosta de assistir a aula. Então o que acontece? A gente acaba formando a nossa base em cima de vários tipos de exemplos. Então eu tenho pelo menos 5 ou 6 professores que eles me envolviam, eu gostava do assunto, gostava da aula, e você acaba pegando um pouquinho de todas essas pessoas aí, e você acaba formando, né, a sua personalidade docente, eu gosto de usar esse termo, a personalidade docente, em cima de professores, de amigos, de pessoas que você admira. E aí você acaba trilhando depois o seu caminho, obviamente, tá? E quem sabe no futuro você passa a ser um, né, dos escolhidos por um aluno para poder se basear como você faz. Tem tantos professores aí, mas eu sou melhor. Eu sou demais. Professor, quais são as mudanças significativas que vem acontecendo na educação brasileira nos últimos anos? Olha, uma mudança que eu acho que é muito significativa é a facilidade do acesso à faculdade. Eu acho que hoje está muito mais fácil de uma pessoa poder ter um nível superior. As pessoas estão podendo visualizar a importância que tem o ensino superior na vida delas. Então isso é muito interessante. A facilidade que as pessoas estão tendo e a motivação que essas pessoas têm para ingressar numa faculdade.
Eu acho que essa facilidade é boa, tá? Tem que ser bem aproveitado isso daí. Obviamente, essas faculdades têm que manter um nível alto e os alunos só têm a ganhar com isso. Então, estamos terminando mais um Profissão em Foco com os professores Simon e Socorrinha e as acadêmicas do primeiro período de Biologia da Faculdade de São Lucas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada!